E a gente volta a falar com a assessora do TRE, a Flávia Gomes de Barros. Flávia, tudo pronto para esse segundo turno já? Vamos reiniciar, né? Reiniciamos ontem o trabalho, né, nos cartórios eleitorais e no tribunal, porque na segunda-feira houve um pequeno recesso para os servidores descansarem, né, do primeiro turno, mas a logística é a mesma, né? A gente apenas agora é tudo em menor quantidade, né? E vamos concentrar todas as ações aqui em Maceió. Os mesários que foram convocados, as pessoas que voluntárias, elas continuam nas mesmas sessões? Tudo continua da mesma forma do primeiro turno, né? Quem tiver dúvida em relação a isso tem que procurar o cartório da sua zona eleitoral, né? Aqui em Maceió, os 5 cartórios funcionam no Fórum da Gruta, ali ao lado da Eletrobras. Tivemos em algumas regiões de Maceió e no interior problemas com as urnas e algumas pessoas relataram que eram urnas de 2010, 2008 que não foram renovadas e que na hora da verificação deu tudo certo, mas que depois, até por desgaste natural, elas deram problema. Essas urnas serão separadas, não serão mais utilizadas? Foram 213 urnas, Miguel, aqui em todo o estado, né? 58 na capital que deram problema, mas não foi problema na urna, foi no software, né? Então foi um problema, estados como o Rio de Janeiro precisou trocar 500 urnas, por exemplo. Então foi um problema nacional, né? Em 2014 nós precisamos trocar 240 urnas. Então, como a gente utiliza uma margem de 1.500 urnas de contingência, então o número de 230 ainda é baixo, né? Porque nós tínhamos uma retaguarda muito grande em relação a isso. E vamos utilizar apenas, nesse segundo turno, as urnas que não deram, né, nenhum tipo de problema. E já, desde ontem, essas urnas que apresentaram defeito, elas já estão sendo os problemas processados e elas estão sendo analisadas pelos técnicos de urna do TRE. Uhum. E são urnas que são operacionais e tem uma assessoria técnica, né, que trabalha diuturnamente para manter esses equipamentos. Exatamente. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal, ela tem dezenas de servidores especialistas, né, nesse trâmite com a urna e na transmissão dos sistemas eleitorais, né? Lembrando que a urna ela não é conectada à internet, tá? Durante todo o dia da eleição, todo o tribunal ele fica sem internet, sem comunicação nenhuma com a rede, é tudo através do sistema da Justiça Eleitoral, do sistema próprio da Justiça Eleitoral. Então, todas as informações são 100% seguras porque elas só trafegam dentro daquela rede específica do TSE com os tribunais regionais eleitorais. Então, esse ano tivemos 60 pessoas, mais ou menos, que foram contratadas para trabalhar na geração das mídias e no lacre das urnas. Então, essas pessoas são técnicos específicos para o tratamento, né, de tecnologia da informação e elas vão continuar trabalhando nesse segundo turno. E tudo num total sigilo, na transparência e também sob uma guarda, né, severa, né? Até mesmo o transporte e a manutenção no local. A polícia deu uma excelente contribuição, os Correios também, né? Exatamente. Para o sucesso dessa eleição. Todo o processo das urnas, ele é publicado no Diário Oficial da Justiça Eleitoral. Ele pode ser acompanhado tanto pelo Ministério Público como pelos partidos, coligações, candidatos que quiserem acompanhar o processo da geração das mídias, que é feito lá no tribunal, quanto do lacre e preparação das urnas, que é feito no Fórum Eleitoral, né? É aberto ao público já para garantir essa transparência das ações da Justiça Eleitoral. E no momento que os Correios pegam as urnas e levam para as sessões, todo o equipamento fica na guarda, que a gente chama guarda de urna, né? E aqui em Maceió nós tivemos a guarda feita pela polícia em parceria com o bombeiro e a guarda municipal, e no interior, polícia militar e os homens do exército também fizeram a guarda em algumas cidades. Então, todo o processo ele é 100% seguro para que nada e nem ninguém consiga nem se aproximar dessas urnas. Uma logística igual para um tamanho diferente, né? Vamos imaginar isso. Mas nem assim o trabalho foi reduzido. A tensão é enorme porque trata-se da capital. Exatamente, né? Reduzimos os números, mas a tensão é a mesma porque
todos os procedimentos são o mesmo, a publicidade é a mesma, toda a geração de mídias ela vai precisar ser refeita no tribunal, as urnas que vão ser usadas aqui também vão precisar ser alimentadas com essas mídias, lacradas, então os chefes de cartório se responsabilizam por todo esse procedimento interno. São números menores, mas a atenção é a mesma e o trabalho e a produção também é o mesmo. Agora vamos cuidar dos prazos, né? Quando é que essas urnas são lacradas e são transportadas para os colégios eleitorais? Como é aqui em Maceió, Miguel, a STI ela vai publicar o edital, né, de quando vai começar a geração das mídias, provavelmente já na próxima semana. Porque aproximadamente 1.000 urnas vão ser utilizadas aqui em Maceió. Então, essas mídias elas vão ser programadas para depois elas serem levadas para o fórum eleitoral, onde elas serão inseridas nas urnas e lacradas. Então, é um processo simultâneo, né? À medida que vão sendo preparadas lá na geração, elas vão direto para a inserção. Então, a gente estima que a partir da próxima semana elas já comecem a ser geradas e as urnas aqui em Maceió já lacradas e fiquem esperando os cartórios para, na véspera da eleição, os correios pegarem as urnas e levarem para os locais de votação. Quem não votou no primeiro turno pode votar nesse segundo? Quem não votou pode votar no segundo turno, né? Lembrando que o eleitor ele tem 60 dias para apresentar uma justificativa do seu voto, né? Sem pagar a multa. Essa justificativa pode ser preenchida no site do tribunal e ele leva ela no cartório eleitoral, aí anexa um atestado médico, um bilhete de viagem, uma declaração da sua empresa que você estava trabalhando, para não ficar irregular com a Justiça Eleitoral, né? Lembrando que a certidão de quitação eleitoral é um documento necessário para que o cidadão brasileiro ele efetue uma série de ações, como tirar passaporte, habilitação, ser nomeado em concurso público. Então, é preciso que o eleitor atente e prestar quites com a Justiça Eleitoral para não ter nenhum tipo de sanção, né, com a ausência da certidão de quitação. Eventualmente, isso talvez já tenha ocorrido, uma pessoa que mora no Tabuleiro, mas que vota, por exemplo, no bairro do Vergel. Ele deixou para votar à tarde. E no caminho, ele sofreu um pequeno acidente, que não machucou, mas que o impossibilitou de chegar a tempo na urna. Ele pode votar no bairro que ele está, ele deixa de votar, ele chega depois e justifica. Como é que ele faz? Se isso aconteceu durante o dia do pleito, né? Vamos supor. Então, se acabou o horário da votação, ele infelizmente vai precisar justificar, né? O eleitor ele só pode votar naquela sessão eleitoral onde ele está inscrito. Aí depois que abrir o cadastro eleitoral, isso uma semana depois do fim do segundo turno, né, lá em novembro, esse eleitor que mora no Tabuleiro e vota em outro lugar distante da sua casa, procura a Justiça Eleitoral para poder fazer alteração no domicílio. Aí ele vai pedir, leva o documento que comprova que ele realmente mora no Tabuleiro, e aí ele vai pedir para votar perto da sua residência. Isso já para evitar transtornos, né, no deslocamento no dia da eleição, que o impossibilitem efetivamente de votar. Muito obrigado, Flávia Gomes de Barros, pela entrevista. Obrigada. E agora vamos falar de cultura. Os amantes do cinema contam com uma boa nova, o relançamento do projeto Cinemisa. Uma vez por semana são exibidas produções audiovisuais locais e filmes da programação Brasil. Tudo de graça. Desde o último mês de julho, o Museu de Imagem do Som, o MISA, localizado no bairro de Jaraguá, lançou o projeto Cinemisa, com exibição todas as quartas-feiras de filmes e documentários de produtores brasileiros. O intuito desse projeto é de divulgação do cinema nacional, né? A gente sabe que o cinema comercial ele não tem um apelo do cinema nacional. A partir das 12h30 da tarde, documentários produzidos em Alagoas são exibidos no auditório do museu. Logo em seguida, são projetados os filmes nacionais disponíveis no acervo da Programadora Brasil e da Ancine, além de vídeos do acervo do próprio MISA. Por exemplo, se a pessoa quiser saber agora em outubro qual é a programação, tem como saber, não? A gente divulga, a partir de segunda-feira já está divulgado no site da Secretaria de Cultura. 19 e 26 de outubro tem já a programação do próximo mês.
E o Pauta Especial fica por aqui. Até amanhã às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 6h30 da noite. Até lá.